Já contei esta história à Patrícia no outro dia e o primeiro contacto que eu tenho com as fotografias é com uma caixa de fotografias em casa. Eu sou de Penacova e vivia, sou de campo, portanto, e a minha avó era uma pessoa que trabalhava para outras pessoas lá na terra e tal, e desde muito jovem tinha fotografias que as pessoas gostavam muito dela, achavam piada e tiravam-nos fotografias, não é? Aqui e acolá, e apesar dela não ser uma pessoa que na altura pudesse ter algum poder económico para tirar fotografias, acabava por ter muitas fotografias. E eu lembrava-me sempre deste pormenor que é, eu conheço a minha avó tão jovem porque houve um fotógrafo que lhe fez fotografias. E eu lembro-me que ficar logo apaixonado pela ideia da fotografia ser uma forma de tornar corpóreas, tornar físicas memórias de um tempo distante e de locais distantes. Não é? Tipo, lembro-me, por exemplo, eu não sabia o que era, não é? Mas todos nós, por exemplo, coisas que não visitámos, porque entretanto já visitei, mas na altura a primeira imagem que temos delas é através de uma imagem, de uma fotografia, portanto sempre me atraiu essa coisa, eu não posso estar ali, mas a fotografia pode, então achei que a fotografia podia ser uma forma também de tornar físicas as memórias dos sítios, dos lugares, dos acontecimentos, do tempo. Isso, isso é um nome das. Isto foi tirado de uma conversa que tive com a Patrícia também, que foi depois de tentar fotografar, depois de fotografar várias coisas, e eu gosto de fotografar várias coisas, paisagem, por exemplo, acho que é um. Mas uma forma, aquela ideia quase de vir fotografar, vou saltar aqui para a minha realidade das gavotas, de vir aqui fotografar um ensaio que no dia a seguir tem a primeira apresentação e depois tem mais duas, por norma, sem conhecer o espetáculo, não é? É tipo, como o Barreiro dizia, tipo ninja, aparece aí, tira umas fotos e pronto. Eu acho que quando tiro as fotografias quase nem me apercebo muito bem do que é que está a acontecer à minha frente. Porque não conheço, chego cá, em cima da hora, tiro fotografias, vou para casa e depois, quando estou em casa a editar, fico às vezes surpreendido com o que eu vi, para onde eu olhei e às vezes até chocado. E gosto de me confrontar com essa minha natureza que de outra forma eu nunca expressaria. E então é aquela coisa de aproximar-me de um objeto que é uma performance, tanto quanto posso, de forma a que as minhas memórias dele se possam tornar físicas e quase orgânicas em mim. É como se pudesse tocar naquele objeto que eu estou a fotografar. Isto às vezes choca-me, mas com o tempo vou assumindo isso e acho que não estou acho que é isso também que caracteriza essa aproximação que eu procuro nas fotografias, destes objetos, que são sempre frágeis. Eu acho que só formo opinião quando estou em casa a editá-lo. A menos que seja algum espetáculo ou algum criador que eu já conheço muito bem, mas pronto, mas quando sou surpreendido, é claro que hoje em dia há espetáculos que têm o formato mais de conferência, há os espetáculos que são mais. Já venho com alguma preparação, com alguma leitura prévia sobre o que venho fotografar. Mas sou sempre surpreendido pelas imagens que levo para casa. Eu às vezes sinto-me um caçador, uma pessoa que sai de casa com a câmera, vem aqui,
dispara para ali, para lá, tenta viver, os performers dizem, estás à vontade, podes andar aqui no meio de nós, e eu, uau, acho que no fundo acho que é isso que eu quero, é andar no meio deles, a tirar fotografias, e a fotografia é uma forma de fazer parte. Isto, pontualmente, temos vindo a conversar sobre isto, eu e as pessoas responsáveis pelas gaivotas, pela equipa e também pelos Praga, e de facto é um trabalho contínuo que eu tenho vindo a fazer desde o dia da inauguração. Aliás, há fotos do dia da inauguração. E eu já há muito tempo que comecei a pôr de parte o trabalho para ser mais rápido, caso tivesse a oportunidade de editar, de tornar realmente, de dar o destino final a essas imagens, que para mim é sempre, a fotografia tem esta diferença do vídeo, não é? Nós podemos torná-las físicas. Eu adoro cinema, mas preciso de uma sala de cinema. Eu adoro filmes, mas preciso de um suporte para ver um filme. A fotografia posso imprimi-la, dobrá-la e pô-la no bolso. E esta ideia mas também não me imagino fazer uma exposição exaustiva de fotografias montadas com boas molduras e não é isso que me interessa. Interessa mais que as pessoas levem as imagens para casa e não as levem só na memória. E daí a sugestão de que as pessoas que visitassem a exposição pudessem, como eu faço com as performances, levar estas memórias para casa. E, portanto, os formatos são... O formato, acho que já está divulgado, não é? Então vai ser uma surpresa. Mas pronto, as pessoas serão convidadas a levar as memórias para depois de visitarem a exposição. Vou-te explicar o método. O método foi, eu estive a ver cronologicamente as performances que fotografei aqui. Há muitas que não fotografei, ou porque não podia na altura, ou foram outros fotógrafos, pronto. Aquelas que eu fotografei estão... Não houve a preocupação de ser um trabalho exaustivo sobre este fotógrafo a fotografar na Rua das Gaivotas, mas tive a preocupação de ter pelo menos uma imagem de todas as performances que fotografei aqui. O que dá centena e meia só por aí, centena e meia de imagens. Portanto, foi esse processo de estar a rever dia a dia os dias que eu estive aqui na Rua das Gaivotas, e foi uma viagem incrível. Eu acho que numa altura em que nós quase somos impedidos de olhar à vontade, seja para o que for, seja às vezes para uma pessoa que cruza contigo na rua, seja olhar para algo porque tem um símbolo nacional que tu não podes fotografar. Há uma série de regras para nós andarmos na rua, não é só para fotografar, é para tudo. De repente, quando estás a fotografar performance, estás a fotografar, sentes que estás a ajudar e estás a ampliar aquele objeto que aquelas pessoas criaram e em que andaram a pensar durante tanto tempo. E acho que nós temos também uma constante necessidade de não nos mostrarmos vulneráveis. E eu adoro sentir a vulnerabilidade do que é expressarmos-nos com o nosso corpo. E se calhar até prefiro... Toda a gente conhece a Rua das Gaivotas, sabe propriamente, não estamos aqui numa grande black box, não é nada disso. Eu até prefiro este trabalho incrível que o Filipe faz aqui com todos os artistas, de transformar isto numa experiência boa para os artistas, para quem vem, para quem pensa, para quem gosta de ir para casa refletir nisto. Acho que devemos lá estar nós próprios e a forma como nós reagimos àquele objeto. E a mim acontece, confesso que me acontece, há coisas que fotografo que me ligo mais e outras que me ligo menos, não é?
E eu acho que... É claro que há todas as questões técnicas, não é? De luz, de pouca luz, mas isso nós somos fotógrafos, portanto, temos instrumentos e devemos ter capacidade de resolver essas questões. Mas uma fotografia de cena é sempre uma fotografia de sacrifício. Com o digital isso muda, mas antes dizia-se, pronto, vou dizer um termo técnico, não consigo evitar, que uma fotografia, para se conseguir ler, não podia ter entre o ponto... entre as altas luzes, entre o ponto branco e o ponto preto, mais que, isto é, se fosse possível ler aquele ponto e ler o outro, não podíamos ter mais de que 3 f-stops entre uma coisa e outra, que senão não conseguimos ler. Mas, na fotografia de performance, é mesmo para ter. Às vezes é mesmo para ter. Eu às vezes não me interessa mostrar outra coisa que está a passar no palco, interessa-me só mostrar aquilo. E se for outro fotógrafo, se calhar eu quero mostrar outra coisa. Não sei, a forma como nós nos relacionamos com os objetos, porque há espetáculos que têm trabalhado em que acontece tanta coisa ao mesmo tempo num palco que é impossível fotografar aquilo tudo, não é? Então nós temos que escolher como... Mas eu se me sentar a ver um espetáculo sem câmara nenhuma, só como público, faço o mesmo. Não consigo ver tudo ao mesmo tempo. E se calhar às vezes até me ajuda, porque há espetáculos que começo a ver e depois já não gosto e depois, epá, mas não vou sair e começo-me a focar num aspecto ou noutro do espetáculo. Tento fazer essa diferença como quando sou público e quando estou a fotografar. Isso é uma angústia que nós todos temos, que a coisa, uma das... Apesar da nossa memória ser um pacote de informações que nos entusiasmam e outras que nos entusiasmam menos e outras até que nos fazem ou querer esquecer, a verdade é que se não tivermos memória, estamos sempre a começar do zero, o que também não é mau, mas eu acho que é importante nós, pelo menos, se quisermos evoluir, termos memória do que não correu melhor, para não repetirmos os mesmos erros, porque é normal errar, mas estar sempre a bater no mesmo erro é que... Eu estou a falar isto não é só na fotografia, é em tudo. Portanto, acho que é importantíssimo nós fixarmos esta memória e a fotografia faz isso. Ui, sabes que tenho andado a fazer isso. Eu próprio gostava de saber, eu fico muito assustado, porque em termos de grandeza, em termos de... não sei, são muitos discos, eu já vou no disco... só cópia e segurança. Cópia e segurança são só os que têm os RAWs, que têm os cheiros originais que saem da câmara. Já vou em 35, mas tenho discos de 7 teras, tenho discos de 2, tenho discos de 1, tenho discos de 3 teras. E eu ando neste momento a fazer essa, mas é muito, mas eu acho que comecei a fotografar teatro à volta de 2008, portanto, são uma série de anos e eu fotografo, se não diariamente, quase diariamente, portanto, já são, mas não consigo ainda quantificar. Mas pronto, mas há artistas que influenciaram e confesso que aquilo que chegava mais facilmente a mim, porque eu fiz rádio desde os 12 anos, era a música, não? E houve alguns artistas que falando de pessoas que eu pudesse chegar aqui em Portugal, não é? E com quem já trabalhei e que foram objetivos cumpridos. Pronto, posso dizer, o Adolfo, do João Morta, foi uma pessoa que eu sempre... E depois quando o conheci ainda fiquei a gostar mais dele. O Reininho, que é uma figura incontornável daquela altura, ou polémico ou não, mas foi muito engraçado conhecê-lo e eu comecei, aliás, o meu primeiro trabalho editado foi com a pessoa que eu menos previa e que de facto foi incrível, que foi com o Sérgio Godinho, não é? Portanto, neste momento, olha, se calhar gostava de ter fotografado o Zeca Afonso, mas já não havia tempo. Gostava de ter fotografado o António Variações. Acho que são pessoas que
que mudaram muito a nossa cultura urbana e o nosso conhecimento. Acho que é muito ingrato. É muito ingrato o trabalho que muitos criadores têm de meses e depois tudo se esgota numa apresentação. Há exceções, raras, mas há exceções. E testemunhar isto, por isso é que há um bocadinho falava da questão de sermos vulneráveis. E vejo pessoas realmente a trabalhar em condições às vezes que não são as melhores, não têm espaços, não têm... E de repente chega-se o dia da apresentação, é tudo, e depois ao outro dia, quando se calhar a criação devia começar a evoluir noutro sentido, acabou e vai tudo para casa. E isso deixa-me mesmo triste. Não independentemente de ser um espetáculo que eu esteja a trabalhar ou não, não é nada disso. Acho que é injusto. Acho que é injusto a pouca importância que nós damos como sociedade às artes performativas. Muito obrigado. Nada. Obrigado eu.